Bom dia, Maria Eduarda, tudo bem? Daqui a pouco a gente começa, tá? Vou esperar mais uns minutinhos, aí a gente começa. Entendeu? Bom dia, Juliano. Bom dia, Daniel. Tudo bem com vocês? Bom dia. Gente, vou só gerar o link da chamada aqui, a gente já começa, tá? Hoje nós temos que falar de novo, acho que com vocês eu não falei, sobre o Covid. Aí eu e a Flávia, na verdade a Flávia, preparou um texto e aí a gente vai discutir esse texto, tá? Só vou fazer a chamada aqui antes e vou ver onde que a gente parou. Segundo 6. Pronto, quando vocês assinam a lista, eu vou verificar onde que a gente parou. Bom dia, Letícia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem sim. Lista de presença aí no chat. Para quem não viu, já assinem, por favor.
Já chegou ali a assinatura da Letícia, da Maria Eduarda e do Juliano. Todos, né? Está faltando alguém. Daniel ainda não assinou, não. Daniel já saiu? Entrou rapidinho e saiu. Bom, vamos lá. Pelo meu controle aqui, o último item que nós vimos foi uma discussão bem rápida aqui da semana de número 2, né? Mas ainda não fizemos os exercícios. Então, eu vou retomar, explicar aí esses conceitos da semana de número 2. Já estão vendo a minha tela, né? E aí, a gente já faz os exercícios também. Pronto, tudo aqui no jeito. Bom, na semana de número 2, continua-se falando sobre semelhança de triângulos. Então, nós vimos nas aulas anteriores que dois triângulos são semelhantes se eles atenderem a um desses casos aqui, ó, a um desses 3 casos de semelhança. O primeiro diz que, dados 2 triângulos, eles serão semelhantes se 2 ângulos deles forem congruentes, ou seja, tiverem a mesma medida. Então, observe aqui que esse ângulo A é congruente ao ângulo D e o ângulo B é congruente ao ângulo E. Portanto, eles têm a mesma medida. Se eles têm, então, se 2 ângulos têm a mesma medida, significa que os triângulos são semelhantes e aí a gente pode estabelecer relações de proporcionalidade entre os lados desses triângulos. O segundo caso nos diz que, dado um lado, um ângulo e um lado, ou seja, se 2 lados de um triângulo forem proporcionais a 2 lados de outro triângulo, e o ângulo formado por esses lados for congruente, né, de mesma medida, significa que esses triângulos também serão semelhantes. Então, observem aqui no exemplo do segundo caso. Esse lado mede 3,5. Esse aqui mede 4. O outro triângulo tem o dobro do tamanho. O dobro. Por quê? Esse lado aqui mede 7 e esse mede 8. Então, 3,5 vezes 2, 7. 4 vezes 2, 8. Portanto, ele é proporcional. Esses 2 lados são proporcionais aos 2 lados do outro triângulo. E o ângulo formado por esses lados se mantém, ó. 30, 30, tem a mesma medida. Então, eles são semelhantes, os 2 triângulos. O terceiro caso, chamado de lado, 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 diz que, dados 2 triângulos, se os 3 lados forem proporcionais, eles são semelhantes. O que quer dizer esses lados proporcionais? Ó, esse triângulo maior, ele é o dobro do triângulo menor. Então, esse daqui mede 3,5, aqui mede 7, aqui 4, aqui 8, aqui 2,5, aqui 5. Então, esse triângulo, ele tem o dobro do tamanho desse daqui, dos lados, né? Então, estabelecidas as relações de proporcionalidade entre os lados de 2 triângulos semelhantes, nós podemos estabelecer relações entre a área e o perímetro. Vimos na aula anterior a definição de perímetro, né? O que seria o perímetro de um triângulo? De uma figura qualquer, né? Não só o triângulo. Mas o perímetro é o contorno da figura, é a borda dela, tá? Toda essa parte que vai contornar a figura aqui, nós chamamos de perímetro. No caso das figuras poligonais, ou seja, dos polígonos, das figuras formadas por segmentos de reta, né? Isso aqui é uma parte de uma reta, um segmento de uma reta. A figura que é formada por segmentos de reta, o perímetro, o valor do perímetro é a soma dos lados, ok? Então, qual seria, ó, o perímetro desse triângulo azul que está na tela? Bom dia, Kaique com C. Bom dia. Kaique com K não chegou, não veio hoje. E aí, gente, quanto é o perímetro desse triângulo que está na tela? 17,2. Por quê, Juliano?
porque é pela soma dos lados. Isso. Então, ó, 4 mais 6, 10. 10 mais 7,2 dá 17,2. Portanto, o perímetro é 17,2. Desse outro triângulo maior aqui, quanto é o perímetro? (34,4). Eu ouvi bem baixinho, Kaique, falou 34,4. exatamente. Então, ó, 8 mais 12 dá 20, 20 mais 14,4, 34,4. Então, esse é o perímetro. Bom, dados os perímetros, nós podemos ver que, então aqui está o perímetro de um, né, 17,2, perímetro do outro, 34,4. Nós podemos estabelecer uma relação de proporcionalidade também envolvendo o perímetro. Observem que, se eu pegar os lados daqueles triângulos, né, o lado menor sobre o lado do maior, ó, esse lado aqui do triângulo menor mede 4. Ele é proporcional a esse lado 8, né? Observem que eles têm a mesma inclinação, então eles são tão próximos na figura, né? Tem o mesmo sentido, portanto eles são proporcionais. Esse daqui é proporcional a esse. 4 e 8, 6 e 12, e assim sucessivamente, ó. 4 dividido por 8, né, o lado menor dividido pelo lado maior, que é proporcional, é igual a 6 dividido por 12, que é igual a 7,2 dividido por 14,4, e também podemos acrescentar o perímetro, tá? Se eu dividir o perímetro do triângulo menor pelo perímetro do triângulo maior, eu vou obter a mesma constante de proporcionalidade, tá? Essa constante aqui, esse valor de K, né, chamado de constante, razão, é 1 sobre 2. Né? Então, se eu dividir 4 por 8, eu vou ter 0,5, 0,5. Todo mundo aqui dividido vai dar 0,5. Então, a gente tem essa razão de proporcionalidade que é dada pela letra K. Ok? Então, o perímetro, ele segue também a proporção. O que é óbvio, né? O que é óbvio, porque se os lados são proporcionais, a soma dos lados também vai ser proporcional. Né? É meio que evidente isso, mas sempre bom explicar. Como que se calcula, gente, a área de um triângulo? Né? Existem vários métodos para se calcular essa área, mas o que nós vamos ver aqui agora é o método mais simples, né? Que é base vezes altura dividido por 2. Tá? Então, a base vezes altura sobre 2. O que é base e altura? Né? São os lados de um triângulo que formam um ângulo de 90 graus. Então, para ser chamado de base e altura, ó, aqui é a base e aqui é a altura, tá? Porque entre eles, entre a base e a altura, tem que formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Eita, o que eu fiz? Gente, como é que eu fiz isso aqui? Ah, volta para cá. Adiante aqui na área, ó. Então vamos calcular a área desses triângulos. A base mede 6 e a altura 4. 6 vezes 4, 24. Dividido por 2, 12. Portanto, a área do triângulo menor é 12. A do triângulo maior é base vezes altura sobre 2. A fórmula é a mesma. Só que a base mede 2 e aqui 8. Dividido por 2. Então eu simplifico, né? Faço 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 8, 48. Observem que quando eu falo em área, não podemos pensar na proporção. Porque 12 dividido por 48 dá 1 quarto. Dá 1 sobre 4. Né? E esse valor, ó, 1 sobre 4, é diferente de 1 meio, que é a constante que nós estávamos vendo. Né? Então, na área, a gente não pode estabelecer direto que é a mesma proporção. No entanto, observem que esse valor aqui, ó, 1 sobre 4, esse valor é 1 sobre 2 elevado ao quadrado.
Sempre que eu estou falando de área, a gente fala em ao quadrado, né? Se eu vou medir a distância de um terreno. Esse terreno tem 10 metros quadrados. Tal coisa tem 50 centímetros quadrados. Então, sempre que for área, é elevado ao quadrado. Então, para achar, no caso da área, a relação entre elas é dada a área de um triângulo dividido por outro triângulo, e esses triângulos são semelhantes, essa relação, área de um triângulo dividido por outro, é igual à constante de proporcionalidade elevada ao quadrado, ok? Então, essa constante aqui, nós vimos que ela era 1 sobre 2. Se eu fizer 1 sobre 2 ao quadrado, eu vou obter 1 sobre 4. Por quê? Por que eu vou obter 1 sobre 4? Quando eu tenho uma fração elevada a alguma potência, eu tenho que fazer a potência do numerador e a potência do denominador. Então, aqui é 1 sobre 2. Então, fica 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Ok? Então, sempre que eu tiver uma fração elevada a um número, eleva o numerador e também o denominador. Só para esclarecer, relembrar isso daqui, antes de resolvermos os exercícios. Observem a diferença aqui, Nesse primeiro caso, eu não tenho o parêntese, tá? Eu tenho só o 2 elevado ao quadrado sobre 3. Aqui, apenas esse 2, apenas a base 2, está elevada a 2. O 3, não. Nesse outro caso, eu tenho os dois números, a fração toda está elevada ao quadrado. Então, eu tenho que fazer 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Tá? Observem aí a diferença. Então, isso daqui é diferente disso. E a diferença não é só quando parênteses, não. Teve um aluno que eu perguntei qual que era a diferença. Falou, um tem parênteses e o outro não tem. Fato. Mas não é bem o que eu queria ouvir, Quando a gente está no fundamental e vai explicar isso, eu brinco que o 2 é como se ele fosse um anzol, lá na pescaria. Ele vem aqui, e ele pega apenas esse 2 da base. Se isso aqui for um anzol, ele vai fisgar aqui e vai levar só o 2. O restante, não. Tá? Agora, nesse caso, se ele vier e pegar aqui, no parênteses, que equivale a uma cesta, uma cestinha, ele pega todo mundo que está dentro. Tá? Então, ele vai levantar todo mundo que está aqui. Não se esqueçam aí dessa historinha do anzol para relembrar essas diferenças de potência. Bom, dúvidas, gente? Tranquilo? Vamos para os exercícios? Tá tranquilo. Vamos? Então tá. Não me falou nada, eu vou que eu tô correndo, que eu já tenho que... A gente tem que ler um texto ainda. Exercício de número 2. Vão anotando as respostas aí num cantinho, porque daqui a pouco eu libero o link para vocês responderem, tá? Eu libero o link. Deixa eu ver se dá tempo. Dá. E aí vocês vão responder no final. Dados 2 triângulos, 2 triângulos semelhantes. O triângulo ABC e o triângulo DEF. Eles possuem uma razão de proporcionalidade 1/3, de 1 sobre 3, respectivamente. Essa escrita, 1 sobre 3, 1, 2 pontinhos, 3, é 1 dividido por 3. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que isso daqui, 1, 2 pontinhos, é 1 dividido por 3. Na forma fracionária é 1 sobre 3 ou 1/3, tá? Tudo isso daqui é sinônimo, é a mesma coisa, ok? Só para... E aí vai... Caramba, não era para ter mudado o negócio aqui. Mudou, pronto, agora não vai mudar mais. Acho que não. Agora, só para reforçar esse aspecto. Então, o que o exercício está dizendo? Que esse triângulo aqui, esse triângulo azul, ele é 3 vezes maior que o triângulo preto. Ele é 3 vezes maior, porque a razão de proporcionalidade entre eles
é de 1/3. Então, esse daqui, o preto, o triângulo preto, é 3 vezes menor que o triângulo azul. E o triângulo azul é 3 vezes maior que o preto. Óbvio, né? Óbvio. Então, vamos lá. Letra A. Qual é o perímetro do triângulo DEF? O perímetro do triângulo DEF. Qual é o perímetro desse triângulo maior aqui, ó? Como nós sabemos, existe uma relação de proporcionalidade de 1/3. Então, basta eu calcular o perímetro desse triângulo e fazer ali a proporção com 1/3 para achar o perímetro deste outro triângulo aqui. Qual é o perímetro desse triângulo preto? Que eu estou mostrando na tela. Quando vocês calculam aí, para me falar o perímetro, eu vou tomar água. Vai, gente, tá alguém aí me ouvindo? Fala comigo. 7,2. Mais alto, Kaique. 7,2. Não, quase. Quase isso, mas é um pouquinho mais. Soma aí direitinho para você ver, ó. 2,2 com 2,8. Pensa que isso aqui é R$ 2,20 e aqui 2,80. Né? Pega os 20 centavos e joga para cá. Aí fica 3. Não, 3 a mais tela do meu 2, celular tá 5. dividida. Oi? Aí não deu pra ver, não. A tela do meu celular tá dividida, sabe? Eu tô mostrando entendi. aqui. Aí cobriu aqui o 8. Ah, tá. Deixa eu pôr mais aqui pro meio, então. Aí, ó. Agora eu vi. Oi? Agora eu vi. Isso. Então, 2,2 com 2,8 vai dar 5. Né? 5 mais 3, 8. Então, olhando aqui a resolução, ó. Cadê? Tá aqui. Basta eu fazer. O perímetro DF vai ser o perímetro do triângulo ABC dividido pelo perímetro do triângulo DEF. E isso tem que dar 1/3, tá? Quanto é o perímetro de ABC? É 2,2 mais 2,8 mais 3. Somando isso, 8. Aqui, ó, nós temos uma proporção. Não se esqueça, uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, né? Pode chamar de razão ou de fração. Como que eu resolvo isso? Como que eu resolvo essa proporção? Quando eu tenho uma fração igual a outra fração. Então, ninguém arrisca uma fala aí? Bom, ninguém fala, eu vou falar. Eu tinha uma aluna da EJA, não sei se já contei essa história para vocês, mas já falei tanto dela, que quando eu explicava a proporção para eles, ela sempre brincava que a gente tinha que colocar as razões para cruzar. Coloca isso para cruzar, cruza aí. Então, eu não esqueci dessa fala dela. Põe as razões para cruzar. Então, cruzando, né, multiplica cruzado, vai ter o perímetro do triângulo DEF vezes 1, que é o perímetro DEF. 8 vezes 3, 24. Tá? Portanto, o perímetro deste triângulo é 24. Anotem aí, gente. Anota aí. Exercício 1, letra A. Eu até vou fazer diferente. Eu vou mandar o link para vocês agora, que aí você já vai fazendo junto. Tá? Na hora que vocês for lá preencher, vocês já preencham, porque aí a gente vai andar mais rápido. Senão depois eu tenho que voltar e vocês não anotam, viram a dificuldade. Nossa Senhora. Quem não fez ainda, tá? Quem não fez, vai fazer agora, junto comigo aqui pelo link. Ok? Agora a gente vai fazer. Ó, dessa sala, o Rodrigo fez. O Rodrigo e a Letícia. Aí quem já fez, obviamente, não precisa fazer de novo, né? Faz só uma vez. Ó. Quem já fez? Rodrigo e Letícia. Letícia, não precisa, tá? Só o restante. Se você fez postando a foto, também não precisa. Se já fez postando a foto, tá feito. Agora, se você não fez ainda, vai fazer agora e eu vou mandar o link aí no chat. Tá? Tá aí o link.
já façam, aí já fica livre, né? Entre aí, coloquem a turma, o nome, o e-mail de vocês, para a gente começar a responder juntos. E rapidinho, que eu tenho só 5 minutos para terminar essa correção e a gente discutir sobre a Covid. Nem sei se vai dar tempo. Se não der, segunda-feira a gente faz. Paciência. Ó, 2 alunos dessa sala fizeram a semana 2. O Matheus já fez, e o Rodrigo fez pelo formulário, né? Então não precisa. Agora o restante vamos fazer junto. Pronto, gente. Então, ó, questão 1, letra A. 1A. É a segunda alternativa. 30, tá? O B vale 30. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta diz o seguinte: encontre as medidas x, y e z do triângulo DEF. Então, encontrando essas medidas, o que nós vamos fazer? Estabelecer as relações de proporcionalidade. Olhem aqui para o triângulo, ó. Tá vendo aí, né? Esse lado Z, vamos começar por Z, ele é proporcional a qual lado desse outro triângulo ABC? Observem que para ser proporcional tem que estar na mesma inclinação e no mesmo sentido. Ele é proporcional a quem? A X. Como? A X. Não tem X aqui, não, Kaique. Ó, ele é esse lado aqui, eu tenho que olhar para o outro triângulo, o triângulo pequenininho, tá? Ele é proporcional, ele é maior que qual outro lado? Aí esse daqui, ó, gente, ao AC, tá? Ao segmento AC, que vale 2,2. Observem que ele tem a mesma inclinação, ó. Ele tá nesse sentido assim, os dois, e eles têm o mesmo sentido, mesma inclinação e sentido, ok? Então, 2,2, tá? Z está para 2,2, da mesma forma que 1/3. Tranquilo? Deixa eu aumentar a letra aqui para vocês verem melhor, ó. 2,2 está para Z da mesma forma que 1 para 3. Como que eu resolvo essa igualdade entre razões, né? Essa proporção? Eu coloco as razões para cruzar, tá? Então fica Z vezes 1, Z. 3 vezes 2,2, 6,6. Portanto, Z mede 6,6. Outro caso. O Y. Esse Y aqui, ó, desse triângulo azul, ele é proporcional a qual lado do triângulo preto? Vai, gente, alguém fala comigo? Letícia, Maria, Kaique, Juliano. AB. AB, muito bem. Então, o Y é proporcional ao segmento AB, que mede 3. Tá? Então, Y está para 3, da mesma forma que 1/3. Y, 3 está para Y, né, na verdade, da mesma forma que 1 para 3. Multiplica cruzado. Y vezes 1, Y. 3 vezes 3, 9. Portanto, Y vale 9. Vai anotando, ó. Z vale 6,6. Y vale 9. De novo, o lado X, esse segmento X é proporcional a que segmento do triângulo menor? CB. CB, esse daqui, tá? Então, X está para, na verdade, 2,8 está para X. 2,8 está para X, da mesma forma que 1 está para 3. Multiplicando cruzado, X é igual a 3 vezes 2,8. 2,8 vezes 3, 8,4.
Então, achamos aí os valores de x, y e z. Tá? Vou colocar tudo aqui na mesma tela. Preencham lá o formulário já. Já vamos preenchendo junto. Ó, z vale 6,6, y vale 9. Z vale 6,6, y vale 9. Vemos, então, que o correto é a letra A. X é igual a 8,4, Y é igual a 9 e Z é igual a 6,6. Tá? Então, a resposta da questão 1B é a primeira alternativa, a letra A. Vamos para o exercício de número 2. Exercício 2. Gilberto é desenhista e recebeu uma encomenda de uma ampliação de um desenho em um formato triangular. A área total deste desenho reduzido é 50 centímetros quadrados. Se o seu cliente espera que as medidas dos lados do desenho sejam 4 vezes maior, qual será a área deste novo desenho? Ok? Então, lembrando, né, que a relação da área ela é diferente. A proporção existente quando se fala de área é a razão da proporcionalidade ao quadrado. Então, ó, o exercício número 2. Eu tenho aqui, ó, que a área do triângulo menor dividido pela área do triângulo maior é igual à razão de proporcionalidade. Quanto que é a razão? Ora, se o triângulo maior é 4 vezes maior, então a razão é 1 sobre 4, né? Isso quer dizer que para cada 1 centímetro do triângulo pequeno, eu tenho 4 centímetros do triângulo grande. Se o triângulo pequeno tem 2, aqui eu vou ter 8, porque o triângulo maior é 4 vezes maior que o triângulo menor. Então, eu tenho essa relação ao quadrado, tá? 1 sobre 4 elevado a 2. Quanto é a área do triângulo menor? 50. Ele falou aqui o exercício, ó. A área do triângulo reduzida é 50 centímetros quadrados. Então, a área é 50. 1/4 elevado a 2 é 1 sobre 16, tá? 1 ao quadrado, 1. 4 ao quadrado, 16. Multiplicando cruzado, né, porque eu tenho uma igualdade entre duas razões, então eu vou ter 50 vezes 16. 50 vezes 16, 800. Então, a área do triângulo maior é 800. Marquem aí, exercício de número 2. Exercício 2. A resposta correta é a segunda alternativa, tá? É a letra B, que vale 800. Então, exercício 2, a resposta é a letra B, de bola. 3. Dúvida, gente, com relação ao exercício 2? Qual era a 2, professor? É a segunda, 800. Ah, tá. Aqui, ó. Exercício de número 3. Em um determinado quadro artístico, um pintor utilizou diversos triângulos de diferentes formas e tamanhos. 2 deles eram semelhantes, de maneira que a área do menor entre eles é 25 vezes a área do maior entre eles é 25 vezes a área do menor. E também se sabe que o perímetro do triângulo menor é 6. Determine o que se pede. Então, estão vendo aqui o desenho, né? Tem vários triângulos aí nesse desenho. Vários, só para vocês ilustrarem. Pegou 2 triângulos quaisquer. Pegou 2 deles. O triângulo maior tem 25 vezes a área do triângulo menor, tá? E aí, a letra A pergunta: qual é a razão de proporcionalidade entre os lados deste triângulo? Ó, ele falou em área e aqui ele está perguntando lado, que é diferente, vamos entender. Ó, a área do triângulo menor sobre a área do triângulo maior é 1 sobre 25. Por que 25? Porque falou aqui, ó, o triângulo é 25 vezes maior, a área, tá? Então, a razão é de 1 sobre 25. Só que para achar a constante de proporcionalidade,
eu sei que ela é ao quadrado quando eu estou falando em área. Tá? Se aqui eu tenho 1 sobre 25, essa constante ela é ao quadrado. Então, quanto vale esse valor K? Vamos descobrir. Ó. Eu vou multiplicar cruzado, esquece essa área aqui, fica só aqui. Ó. 1 sobre 25 é igual a constante ao quadrado. Aqui está elevando, ele passa para o lado de lá da igualdade como raiz. Né? Então, eu tenho que a constante é a raiz quadrada de 1 sobre 25. Raiz quadrada de uma fração é a mesma coisa que a raiz do numerador sobre a raiz do denominador. A raiz do numerador é 1. Raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de 25 é 5. Portanto, a razão de proporcionalidade é de 1 para 5. Tá? 1/5. Essa seria a razão. Que é a questão número 3, letra A. Então, aqui tem a questão 3, a alternativa A. Qual é a razão de proporcionalidade entre os lados destes triângulos? É 1/5. 1 para 5. Tá? É a terceira alternativa aí. Tá? 1/5. Tranquilo? Tranquilo. Kaique, eu vi que você abriu o microfone, mas eu não ouvi o que você disse. Tranquilo. Beleza. Então vamos para a letra B. A letra B pergunta: quanto vale o perímetro do triângulo maior? Quanto vale o perímetro do triângulo maior? Vamos para perímetro agora. Bom, nós já sabemos que a razão de proporcionalidade é 1/5. Então, se eu tenho o triângulo menor, o perímetro, P de perímetro do triângulo menor, dividido pelo perímetro do triângulo maior, é igual a 1/5, porque essa é a razão de proporcionalidade que nós encontramos. Eu sei que o perímetro do triângulo menor é 6, porque o exercício falou, ó, aqui, o perímetro do triângulo menor é 6. Então, basta eu colocar 6. Igualdade entre duas razões, temos uma proporção. Coloca elas para cruzar, multiplica cruzado. Fica, perímetro do triângulo maior é igual a 6 vezes 5. 6 vezes 5 é 30. Tá? Então, o perímetro deste triângulo maior é 30, porque ele é 5 vezes o perímetro do triângulo menor. Então, a questão de número 3, letra B, 30. Questão 3, letra B. É a última alternativa aí, ó. É o de valor 30. Coloca em enviar uma cópia para vocês receberem a comprovação de que fizeram e cliquem em enviar. E vamos ver quem já fez as atividades durante a aula. Lembrando que fazendo aqui durante a aula, vocês não precisam fazer isso depois, né? Já faz agora e fica livre. Vamos ver. Muito bem, Juliano, muito bem, Kaique, muito bem, Maria Eduarda. Então, vocês três já fizeram aí a semana de número 2. Dúvidas, gente? Comentários, sugestões, reclamações? E também, o Matheus e o Rodrigo não veio. Todo mundo está aqui fez, né? Cadê a Letícia? A Letícia já tinha feito. A Letícia já está lá em cima, está na frente. Dúvidas, gente? Comentários, sugestões, reclamações? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então vamos para a segunda parte da nossa aula. Aí que Juliano, Letícia e Maria Eduarda. E o Rodrigo também. Ok. Que é a discussão de um texto. Olha só, gente, aula de matemática, nós vamos discutir texto. Cada coisa, hein? Mas vamos lá. Faz parte. Nós estamos... E aí, gente, segunda-feira a gente começa a semana 3. E aí, na aula da semana que vem já faz a semana 3. E na aula de quinta, a semana 4. E aí, nós estamos em dia com o PET.
tá? Atrasou um pouquinho, mas vai entrar em dia aí na semana que vem. O que nós temos aí para a aula de hoje? Que nós vamos discutir Covid. De novo, professor, de novo, tá um saco isso, né? Nem eu aguento mais falar desse Covid. Mas eu sou obrigado a falar que é um plano da saúde na escola e todo mundo tem que falar sobre isso. E aí, vai ter vários assuntos, inclusive, viu, gente? Essa semana é Covid, aí eu acho que daqui 15 dias é saúde bucal, depois tem não sei o que da alimentação saudável. Eu vou vir falar de alimentação saudável. Nossa, maior ironia do mundo vai ser eu falar de alimentação saudável, mas vamos lá. Aí, esse tema, quem tem que fazer Covid é português e matemática. Tem que discutir isso junto com vocês. Aí, Flavinha, maravilhosa, que eu adoro tanto, procurou esse texto, né, que é um artigo aí de um jornal, para a gente discutir, né? Uberlândia e Uberaba aparecem entre as 10 cidades com mais mortes no estado, tá? Então, as duas cidades do Triângulo Mineiro figuram também entre as 10 com mais casos, ocupando a segunda e a sexta colocação no ranking da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é uma notícia aí do dia 3 de agosto, bem recente, do início desse mês, falando aí sobre os casos em Minas Gerais. Vamos lá? A Flávia preparou para vocês, para as outras turmas, né, que ela vai trabalhar com os outros 2 segundos. Um exercício envolvendo pronome, envolvendo não sei o quê. Eu não sei trabalhar isso, então eu vou trabalhar só leitura e interpretação, tá? Nós vamos ler juntos aí e vamos interpretar esse texto. Vai, gente, quem começa a ler? Dá para enxergar aí a escrita? Kaique com K, quem mais participa dessa aula aqui, ele vai começar a ler. Pode ser, Kaique? Ou você não gosta de ler? Não gosto de ler, não. Quem você falou? Não gosto de ler. Não? Alguém que gosta de ler, queira ler? Se vocês não lerem, eu vou ler e vocês vão explicar, então. Juliano, quer ler? Letícia? Maria Eduarda? Você não lê na aula de português, não, Kaique? Não. E quem lê? A Flávia que lê tudo? E os outros? E cadê os outros para ler aqui? Quem lê mais é Kaique com K. Mas ele não tá na aula hoje. Entendi. Então eu vou ler, então. Juliano, não quer ler, não? Nem Letícia, nem Maria Eduarda? Pode ser. Então vai, Juliano, leia aí. Tá enxergando? Tô. Então lê. Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, estão entre os 10 municípios mais atingidos pelo Covid-19 em Minas Gerais, em relação ao número de casos e mortes. Os dados são do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde, SESMG. Atualmente, Minas tem 1.975.715 confirmações e 50.639 óbitos causados pelo novo coronavírus. Os números do painel de monitoramento são atualizados todos os dias pela Secretaria de Saúde. Entre as 10 cidades com casos de Covid-19 no estado estão, primeiro, Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba, Ipatinga, Betim e Governador Valadares e Pouso Alegre. Uberlândia é a segunda cidade que confirmou pessoas infectadas pelo novo coronavírus em todo o estado, perdendo apenas para a capital Belo Horizonte. Uberaba ocupa a sexta colocação no número de casos confirmados da Covid-19, em MG. Em relação às 2 últimas semanas em Uberlândia, na questão de pessoas atingidas por faixa etária na cidade, os grupos entre 50 e 59 anos e 40 e 49 anos foram os mais infectados. Em distribuição por raça, os pardos e brancos são os mais contaminados. 63,32% de pessoas pardas e 31,16% brancas. Os homens são a maioria entre as pessoas com Covid-19 em Uberlândia.
59,55%. E 40,45% das mulheres pegaram Covid na cidade. Em Uberaba, os números diferem um pouco. Os grupos de faixa etária mais infectados na vizinha Uberaba também são de 50 a 59 anos. Na distribuição por raça, 73,33% das pessoas que pegaram o novo coronavírus são brancas. Já em relação aos pardos, 23,33% foram contaminados com a Covid. Cerca de 66,67% dos que pegaram a doença são homens e 33,33% do sexo feminino. Já no ranking de cidades com mais mortes, apenas Pouso Alegre ficou de fora em comparação com a tabela do número de casos. Ribeirão das Neves é quem ocupa a 10ª colocação, com 741 óbitos. Uberlândia e Uberaba mantiveram as mesmas posições. As cidades com mais mortes em decorrência da Covid no estado são Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz de Fora, Contagem, Betim, Uberaba, Governador Valadares, Montes Claros, Ipatinga e Ribeirão das Neves. Desculpa. A taxa de letalidade em Uberlândia é de 2,49%. Isso significa que dos 111.287 casos na cidade, 2,49% deles foram fatais. A taxa em Uberaba é de 3,28%. Em média, 7,3% das pessoas que se contaminam com o coronavírus em Uberaba precisam ser internadas em unidades de terapia intensiva, UTI. 92,7% realizam o isolamento. Em Uberlândia, a taxa é um pouco maior, 9,33%. Cerca de 90,67% dos casos não precisam dos procedimentos mais sérios. Uberlândia, mesmo com a campanha de vacinação tendo atingido 500 mil doses aplicadas, com 348.480 só da primeira dose, as taxas de ocupações em leitos da UTI atingiram novamente a marca de 100%. Tá bom, só esse último parágrafo. Em relação à aplicação de vacinas nas duas cidades, 145.877 pessoas receberam a segunda dose em Uberlândia e 19.405 a vacina da Janssen em dose única. Em Uberaba foram 185.688 pessoas imunizadas com a primeira e 57.831 com a segunda. 7.902 vacinas da Janssen foram aplicadas na cidade. Bom, muito obrigado, Juliano, pela leitura, parabéns, leu muito bem. Não vai terminar a ler isso tudo não, porque é muito grande esse texto. Nós vamos só nessa primeira parte aqui mesmo. Porque a gente tem que cumprir essa discussão. E aí, gente, o que vocês acharam desse artigo? Quais informações vocês consideram mais relevantes? E a pergunta central, por que Uberlândia figura aí em segundo lugar e Uberaba em sexto lugar? O que vocês acham que contribui para isso? Vai, Kaique, já que o Juliano leu, você começa a falar. Que as meninas nessa sala, elas não falam muito não, as meninas aqui é caladinha. É porque a população lá é maior, né? Por causa da cidade maior e tem mais possibilidade de ela se infectar mais. E como Uberaba é menor um pouco, tem menos possibilidade de ficar em alta. Exatamente, né? Isso é até meio que óbvio, e acho que a gente poderia pensar até numa falha aí desse artigo, porque ele coloca esses valores sem considerar a população total, né?
Quer ver? Eu vou fazer uma pesquisa aqui, eu não sei de cor, mas população das cidades mineiras, né? A gente vai ver que da cidade de Minas Gerais. Eu posso mostrar para vocês, eu pesquisei pelo celular, ó. Vamos ver. Para a gente fazer essa comparação. É óbvio que a cidade possui mais gente, vai ter mais casos. Óbvio, né? Então não é lá uma fonte muito confiável, não, mas vamos pelo Wikipédia mesmo aqui, ó. Cadê a lista, gente? Sumiu a lista. Ó, as 10 cidades mais populosas. Não, depende, vamos comparar, né? A primeira, obviamente, Belo Horizonte. Então é fato que Belo Horizonte vai dominar os casos com Covid, tá? A segunda é Uberlândia. Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora. Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora. Tá aqui, né? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta cidade. A quinta cidade em população foi Betim. Aí a gente tem uma discrepância, né? Porque Betim já é um caso para se analisar o que aconteceu com ela, ó. Ela é a quinta cidade mais populosa, mas ela ficou em 8º no número de casos. Então é sinal de que lá eles tiveram um comportamento melhor, tá? Seria um ponto fora. Mas aí veria Betim, Juiz de Fora, né? Tá aqui. Depois Montes Claros também é a mais populosa. Aí Ribeirão das Neves, nossa, nem sabia que essa cidade era tão grande assim. Ribeirão das Neves é maior que Uberaba, e na verdade ela nem está aqui, né, no número de casos. Será que foi subnotificado, né, gente? Vamos pensar bem, porque ela está com um caso de mortes, ó, ela aparece, não, mas ela está bom também, em 10º caso. E ela nem entrou na lista aqui, em 10ª colocação do número de mortes, e nem entrou na lista na questão dos casos. Mas aí vem Uberaba, que é a 8ª cidade mais populosa e está em 6º no número de casos. Depois de Uberaba vem Ipatinga, Governador Valadares, aí tá. Então, a gente pode olhar para essa matéria, né? E aí é importante a gente atrelar, né, a interpretação de texto com a questão matemática. Tá? As duas coisas elas vão caminhar muito juntas. Tem alguma coisa de anormal nisso daqui? Com exceção, por exemplo, de Betim, né, que não é a 6ª cidade, é a 6ª mais populosa e está em 8º. Betim é a 5ª mais populosa. Somente Betim, que foi um ponto fora da curva. Mas o caso, o óbvio, é que aonde tem mais gente, tem mais casos. Agora, o que faltou? O que faltou nessa matéria para dar a ela um pouco mais de substância, né, de conteúdo aqui? Ela estabeleceu uma relação de número de casos por população. Né? Você pegar o número de casos que teve, dividido pela população total, você teria um percentual da população atingida. Aí, você conseguiria trabalhar com uma estimativa melhor. Acho até que a gente vai fazer este exercício. Não vai dar tempo. Não, mas dá, ó. Pera aí, gente, um minutinho. Vocês têm aula de quem depois de mim? Deixa eu ver aqui. Só pra gente... né, vamos fazer esse... Você sabe mexer com artes, não? Assim, com design, fazer alguma coisa bonitinha no Canva, pra gente falar que foi o que a gente fez na aula? Que aí a gente pode pegar, ó... eu vou ter que trabalhar isso melhor, por aqui não vai dar certo. Na aula de segunda-feira eu preparo para vocês. É só pra vocês terem uma ideia. Inglês agora. Pode espera. Mas, ó, só para vocês terem uma ideia. Belo Horizonte tem 260.392 casos. A população de Belo Horizonte é, por aqui, 2.521.000. 2.521.564. Quando eu estabeleço a proporção, né, esse valor dividido pelo total, a gente tem uma taxa aí de 10%. 10% da população em BH foi contaminada com isso. Vamos ver Uberaba, só para a gente terminar. Uberaba tem 337.092. Quantas pessoas estiveram contaminadas segundo o jornal? 33.771.
36.771. Ó, estabelecendo aí, vamos ver. Primeira coisa, 11%. Na verdade, Uberaba estaria até mais do que Belo Horizonte. Esse dado seria interessante. Ver o total de ocupação, a taxa de contaminação, comparada com a população total. Tchau, meu povo. Segunda-feira a gente retoma com isso e aí a gente finaliza aí esse quadro. Bom final de semana. Até segunda. Eu também, valeu. Tchau.